Premonição 6 já está entre nós, para alegria dos fãs de terror, né? Eu acho que esse é um dos filmes mais aguardados de 2025. Todo mundo ansioso para assistir esse negócio. E o filme já está sendo exibido oficialmente nos cinemas brasileiros. E já coloca aqui nos comentários o que você achou do filme. E esse é aquele tipo de filme que vai deixar um gostinho de quero mais. Quando o filme termina, o final, ele vai causar polêmica, vai causar um desconforto e também vai deixar várias perguntas em aberto. A partir deste final, várias teorias começaram a surgir sobre o real motivo dos laços de sangue de Premonição 6. Será que tudo isso se conecta com o restante da franquia? Enfim, vamos entender as teorias sobre Premonição 6. Então, se você quer se aprofundar nessas teorias, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e cheio de sangue. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma caveira, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também abro caixinhas de perguntas para vocês me ajudarem a escolher os temas dos próximos vídeos. Será bem legal ver vocês no Instagram também. Primeiro de tudo, para falar dessas teorias, eu vou precisar entregar spoilers da trama. Então, se você não assistiu ao filme e não quer ter spoilers, é melhor assistir o filme primeiro, salva este vídeo para assistir depois, para tentar entender as teorias que cercam Premonição 6, beleza? Eu já fiz alguns vídeos sobre Premonição 6, vou deixar aqui nos cards. Eu já fiz o vídeo de primeiras impressões, quando eu assisti lá no dia 30 de abril. Depois eu fiz o vídeo spoilerzão, onde eu falei tudo que eu achei do filme com muito spoiler. Falei das mortes de Premonição 6, falei da cena de abertura. Enfim, dei a minha opinião com spoilers. Depois eu fiz um vídeo para falar sobre esta teoria que surgiu na internet de que o final de Premonição 6 será diferente a partir do dia 15 de maio. E no meu vídeo com spoilers de Premonição 6, eu falei da teoria que eu acredito que conecta toda a franquia com Premonição 6, que tem a ver com os sobreviventes lá do acidente da torre de 1968. A teoria que eu apresentei para vocês, ela tem vários furos, tanto que eu falei isso no vídeo. A minha teoria tem furos, mas é a teoria que eu acredito. E eu pedi para vocês nos comentários colocarem as teorias de vocês. Como que vocês acreditam que tudo se conecta? E eu adorei as teorias que vocês apresentaram. Foram incríveis. Eu falei, gente, olha, vocês têm talento para serem roteiristas de Hollywood, viu? Vocês são muito inteligentes com a franquia Premonição. Então o que eu fiz? Eu separei as melhores teorias, fui atrás de novas teorias nos cofins da internet. Eu fui na Deep Web. Não, brincadeira, não fui na Deep Web. Mas eu fui a fundo para encontrar as melhores explicações, porque eu coloquei na minha cabeça que tudo está conectado. E aí tem várias perguntas, tá? Mas está conectado? Por que os pais dos personagens estão vivos? Aí surgiu várias lacunas, então eu tentei fechar todas elas neste vídeo, tá? Ainda assim, boa parte do que eu vou falar é com base na minha opinião, com a minha experiência, com a franquia, com os personagens e tudo mais. Você pode ter uma opinião diferente, tá tudo certo. Não somos inimigos por conta disso, viu? O importante é sempre você compartilhar a sua opinião. Eu acho isso sensacional. Eu acho importante só dar uma pincelada no que acontece em Premonição 6, mas assim, bem rápido. O filme começa em 1968 e nós temos a primeira visionária da franquia, que é a Iris. Ela estava na inauguração de uma torre, que é um restaurante chamado Skyview, junto com o seu noivo Paul, e ela estava grávida ali naquele momento. Acontece o acidente, ela tem a premonição, mas, diferente dos demais filmes da franquia, aqui ela consegue salvar o acidente todo, o acidente não acontece. Então todo mundo sobrevive, olha que legal. Então a morte precisa ir atrás de quem sobreviveu ao acidente. Como ela não conseguiu fazer isso com todos, ela saiu atrás dos descendentes de quem sobreviveu no acidente da torre, incluindo, é claro, a família da Iris, que é o foco de Premonição 6. Nós vamos ver como essa linhagem de sangue é destruída com os planos da morte. Então foi estabelecido também um livro, que é o Livro da Morte, onde tem toda a timeline, todos os visionários, por assim dizer. Então tem vários acidentes que está nesse Livro da Morte que se conectam com outros filmes da franquia, como o acidente aéreo, o acidente numa estrada, numa ponte. Por isso que eu interpretei, e muitas outras pessoas também, que as pessoas dos outros filmes da franquia Premonição
estão conectadas com os descendentes do acidente da torre. E aqui eu trouxe algumas explicações que conectam ainda esta teoria. Então, a primeira teoria que surgiu e que está todo mundo falando é a teoria de que os visionários dos filmes anteriores são descendentes dos sobreviventes da Torre de 68. Essa é a teoria principal, mas ela tem vários furos, como vocês apontaram muito bem no vídeo que eu falei sobre esta teoria. O principal furo dessa teoria é que os pais dos visionários dos demais filmes estão vivos. Então, se a morte ela sai matando a linhagem de sangue do mais velho pro mais novo, os pais do Alex, da Kimberly, da Wendy, de toda a galera que já se tornou visionário na franquia, tinham que estar mortos para chegar até o visionário daquele filme. Mas não é tão simples assim. Vamos lá. Tem algumas subteorias que complementam essa teoria e faz ela continuar sendo a principal teoria de laços de sangue. A primeira subteoria que poderia explicar essas lacunas é que todos os visionários que nós tivemos na franquia são adotados. São visionários que estavam órfãos porque seus pais morreram em acidentes bizarros e aí eles foram adotados por essas famílias que nós acompanhamos nos filmes. Eu vi muito das pessoas comentando isso no vídeo que eu falei dessa teoria. Ah, então todos são adotados. É uma possibilidade. Seria forçar a barra? Seria forçar a barra. Mas a franquia Premonição é conhecida por forçar a barra. Demais! Você vê algumas mortes na franquia e você fala, gente, isso aqui é muita forçação de barra. Mas pra essa teoria ela fazer sentido 100%, alguém precisa dizer isso no filme. E não foi dito, né? O Alex não fala que ele é adotado, nem a Kimberly, nem a Wendy, nem os demais lá dos outros filmes. Então, essa teoria, ela faz sentido, mas ela não se conecta 100% porque ninguém nunca falou que era adotado ali no negócio. A terceira subteoria que explica a principal teoria de que todos são descendentes é que a morte está agindo ao contrário. Eu vi muitos de vocês comentando isso também, eu achei interessante. Já que essa coisa da morte seguir o plano ao contrário aconteceu no segundo filme. No segundo filme, a Claire, quando ela vai ajudar a Kimberly e a galerinha a lidar com a lista da morte, ela fala, eita, mas tem alguma coisa errada, tá diferente de quando aconteceu comigo e com Alex. E ela cai na real de que agora a morte está agindo ao contrário. Como Premonição 6 é muito conectado com Premonição 2, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Faz sentido de que a morte está pegando os descendentes do mais novo pro mais velho. Então pegou o Alex, depois vai pegar os pais do Alex, depois vai pegar os avós e vai descendo. Porque a morte, ela é louca. Ela quer fazer do jeito dela. Então, é uma possibilidade sim. Ah, seria forçar a barra. Se for pensar em forçar a barra, gente, qualquer vídeo de teoria cai por terra. Porque a franquia, ela é forçada, gente. As coisas são muito artificiais. Tem que abrir a mente, viu? Então, eu achei legal essa teoria de que a morte, em alguns casos, seguiu a linha ao contrário, lá da linhagem de sangue das pessoas que sobreviveram no acidente dos anos 60. A próxima subteoria que explica toda essa situação, essas lacunas dos laços de sangue com a franquia toda, eu achei muito interessante e faz sentido. Veja só. Na verdade, o real alvo da morte não era os visionários, e sim alguma pessoa ou algumas pessoas que estavam na cena dos acidentes dos filmes anteriores. Vou dar um exemplo para vocês. No primeiro filme, todos no voo 180 eram para ser eliminados, já que eram descendentes da galera que sobreviveu lá na torre. Então a morte deu um jeito de reunir todas as pessoas naquele voo e fazer o avião cair e acabou o negócio. Só que o Alex não era para estar ali. Então o que aconteceu? Ou a morte, ou um anjo do bem, porque isso pode rolar também. Se existe a morte, pode existir na franquia um anjo, ou alguma entidade do bem que ajude os visionários. Essa entidade, sendo a morte ou um anjo do bem, mandou a premonição pro Alex para ele cair fora daquele voo, porque aquilo era uma queima de arquivo. Então assim, ó, Alex, vaza daí, porque este avião vai cair, e se você ficar, você vai morrer. O Alex, assustado, caiu fora, só que ele levou com ele uma galerinha. E aí, como ele fez isso, ele criou uma nova cadeia de eventos, porque aí a morte agora tinha que lidar com essas pessoas que saíram do voo. Então isso prova que a morte ela é inevitável. Por mais que esse anjo do bem tenha tirado o Alex do voo,
outras pessoas saíram com ele. Então a Mork teve que lidar agora com essas pessoas que saíram de um avião que ia cair, e a Mork sempre vai vencer. Mas o que eu achei legal aqui é esse fato de que o Visionário, na verdade, ele não faz parte do plano da Mork. Ele é uma pessoa que tem que sair do plano da Mork. Por isso que ele tem a visão do que vai acontecer. Porque se a Mork quisesse matar o Alex, pra que ela ia mandar uma mensagem antes, sabendo que ele podia sair? Tem esse ponto. E foi isso que vocês levantaram bastante nos comentários. E eu fiquei, gente, faz total sentido. Se você quer matar alguém, você vai ficar ameaçando toda hora? Não, você chega e faz. Não façam isso. Mas eu tô dizendo assim, tipo, se você ficar ameaçando, você pode ir atrás de proteção policial, você pode se mudar, enfim, se proteger. Então, faz sentido de que foi uma outra entidade que mandou essa premonição pro Alex. Alguém ali era o alvo. Legal. Eu achei isso daqui bem legal. Mas tem mais, tá? Isso daqui não é o final, não. Eu, ainda assim, acredito que os Visionários são, sim, descendentes da galerinha que estava lá na torre. E esta próxima subteoria confirma, pelo menos pro primeiro filme, a minha teoria de que sim, gente, as pessoas que recebem a chance de ver o futuro são descendentes do negócio lá da torre. Tinha uma pessoa naquele voo que não morreu, que era bem específica pra franquia, a Claire. Mas o que a Claire tem a ver com isso? A Claire, na verdade, com base nessa subteoria, ela tem tudo a ver com o que aconteceu aqui e também, de certa forma, com o sexto filme. A Claire, ela é descendente de alguém lá da Torre de 68. Mas, Gabriel, os pais da Claire estão vivos, então se ela é descendente, os pais dela tinham que ter morrido. Quem disse que os pais da Claire estão vivos? Na verdade, a mãe da Claire está viva, mas o pai dela não está vivo. O pai dela foi baleado quando ela era criança, então ela cresceu sem a figura paterna. Aí, em seguida, a mãe dela se casou com um padrasto lá que não dava a mínima atenção pra Claire, e ela se tornou aquela jovem mais rebelde. Então você vê que ela, né, ninguém liga muito pra Claire. Então ela não tinha pai, o pai dela foi baleado em um crime esquisito que aconteceu, então faz sentido ela ser descendente de alguém lá da torre. O pai dela morreu antes dela e ela tinha que morrer neste voo. Mas, Gabriel, quem teve a premonição foi o Alex. Mas a Claire, em Premonição de 2000, ela também se torna uma visionária. Quem lembra da cena final, quando a Claire, ela vê aquele acidente que vai acontecer com eles ali naquela mesinha? Lembra no final do filme? É a Claire que tem a visão. E a teoria com a Claire não para por aí, viu? Porque ela tem uma relevância muito grande para o segundo filme também. E o segundo filme é muito conectado com o sexto filme. Pegando base de que a Claire era da linhagem de sangue da galera que sobreviveu à Torre de 1968, a Mork, então, causou o acidente da rodovia para tirar a Claire do seu porto seguro e sair para ajudar uma nova visionária. E quem passou por isso em Premonição 6? A Iris. A Mork não conseguia tirar a Iris daquele porto seguro, então o que ela fez? Começou a jogar tudo nas costas da Stephanie. A Stephanie meio que se tornou uma nova visionária. E como ela faz parte da linhagem de sangue da Iris, a Iris ficou preocupada com a sua neta e saiu da casa para ajudar. Ela meio que se sacrificou, né? Para entregar o livro, aquela coisa toda. Então a mesma coisa aconteceu com a Claire no segundo filme. Ela estava em um porto seguro, a Mork não conseguia pegar a Claire. Se ela ficasse trancada lá para sempre, por exemplo, pode ser que a Mork ia colocar na vida dela um câncer terminal, igual fez com a Iris e com o maravilhoso William Bloodworth, que é o personagem do Tony Todd. Mas ela saiu para ajudar e no final das contas acabou morrendo. Então, se fechar o ciclo de que esse filme faz uma conexão pelo menos com o primeiro e com o segundo, tudo se encaixa. Aí, como eu toquei no assunto do segundo filme, nós sabemos que no sexto filme, o personagem do Tony Todd afirma de que Kimberly está viva. Então, na minha interpretação, a Kimberly também é descendente de alguém que deveria ter morrido lá na torre. Mas, Gabriel, para a teoria fazer sentido, os pais da Kimberly tinham que ter morrido, já que a Mork vai pegando do mais velho para o mais novo. E quem disse que os pais completos da Kimberly não morreram? Pois é, a mãe da Kimberly morreu em um acidente também. Isso é uma informação que é divulgada no segundo filme. Então, se for seguir esta linhagem,
a mãe da Kimberly já foi de arrasta e agora era a vez da Kimberly, que, de acordo com o Tony Todd, sobreviveu. Então ela também faz parte da linhagem de sangue, por isso que ela está no segundo filme. Senão não fazia sentido citar esta personagem. Podia ter citado a Wendy, que todo mundo quer que essa menina volte. Então, para a audiência do filme, seria melhor citar a Wendy e não a Kimberly. Faz mais sentido você trazer a personagem mais popular, que todo mundo tá pedindo. É impressionante. Você vai na página da Warner, todo mundo tá pedindo pra Wendy voltar. Mas por que que eles citaram exclusivamente a Kimberly? Por que que ela está viva? Porque ela é uma descendente de alguém que não morreu naquela maldita torre. E isso é uma informação legal. Poucas pessoas lembram que a mãe da Kimberly morreu em um acidente. Inclusive, a Kimberly se culpa muito pela morte de sua mãe, porque enquanto isso aconteceu, ela estava assistindo uma matéria na televisão da morte do personagem Todd, lá do primeiro filme. Então ela se culpa muito disso. Então, só pra confirmar esta teoria, a Claire perdeu o pai dela em um acidente. Então o pai dela era um descendente direto da galera que sobreviveu lá na torre. E no segundo filme, a mãe da Kimberly era descendente sanguínea de alguém que sobreviveu na torre. Mas e no terceiro, no quarto, no quinto filme? Bom, o quinto filme, ele se conecta diretamente com o primeiro. Então a gente sabe que a história se passa em conjunto com o primeiro filme, né? Porque aí no final nós temos os personagens do quinto filme indo pro voo 180. Os dois se passam nos anos 2000. Como Premonição 6 cita a Kimberly como a única sobrevivente, eu foquei mais nesta pesquisa no primeiro e segundo filme, porque os dois primeiros filmes eles são muito conectados. Muito conectados, inclusive tem os personagens que aparecem no primeiro, como a Claire, o personagem do Tony Todd, tá no primeiro, tá no segundo. O terceiro, ele foi pensado para ser um filme desconectado da franquia. Eu expliquei tudo isso no vídeo de curiosidades do terceiro filme. A ideia era para ser um filme que ninguém precisava entender a franquia. E o sexto filme, ele foca tanto no segundo, eu falei, tem alguma coisa no segundo filme que conecta essas histórias. Talvez, em Premonição 7, ela seja a chave para encerrar toda essa linhagem de sangue e que todo mundo ali já morreu, que deveria morrer, e a única de todas as linhagens que está viva é a Kimberly, já que no final de Premonição 6, a Stephanie e o Charlie morrem com os troncos de madeira. Olha isso, até os troncos, as toras do segundo filme tiraram a vida dos personagens do sexto filme. Então, de fato, o sexto e o segundo filme estão muito conectados. É claro que também tem a teoria de quem não quer acreditar nisso. Ah, não faz sentido mesmo assim, a mãe da Kimberly morreu porque não sei o que e não faz sentido nada. Então, ok, né? Tem a outra teoria de que toda essa linhagem de sangue só se aplica à família da Iris e não se conecta com os personagens nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, quarto e quinto filme. Aí nos próximos filmes da franquia, por exemplo, nós vamos acompanhar o que aconteceu com uma outra família que deveria estar morta e não está. E aí que esse filme aqui ele serviu para expandir o leque de novos filmes da franquia Premonição com outras famílias de descendentes. Eu acho essa teoria básica, tranquila e funciona muito bem também. Mas eu acho estranho eles terem incluído com tanta ênfase a Kimberly neste filme. E traçando essa timeline que eu fiz agora para vocês, de que a Kimberly pode sim ser uma descendente de alguém que não morreu na torre, faz mais sentido a primeira teoria do que essa teoria de que é uma nova linhagem. Ainda assim, são teorias, e se você tem uma teoria diferente, coloca nos comentários, porque toda informação é válida. O legal é discutirmos todas as possibilidades, porque é isso que esses filmes querem, que a gente discuta tudo, porque senão eles tinham explicado perfeitamente no filme. Olha, a Kimberly não sei o que, não sei o que, olha, o Alec não sei o que, não sei o que, a Claire não sei o que, não sei o que. Eles iam explicar tudo. Como eles não fizeram, abre margem para discussão. E é isso que é gostoso no cinema. Então essas são as principais teorias que eu trouxe para vocês. E aí agora faz sentido, porque uma coisa que vocês falaram muito dessa teoria que eu trouxe no outro vídeo é: mas os pais dos personagens estavam vivos. Só o do Alex. Mas como a Claire também teve uma visão no final do filme e ela era órfã de pai, aí essa teoria não tem tantas lacunas assim, né? E a mesma coisa se aplica com a Kimberly. Aí por que que o Alex então teve uma visão? Cara, eu acho que era pra ele realmente cair fora daquele voo. Era pra ele cair fora e a Claire tinha que ter ficado ali. Será que a Claire também não teve uma visão e ela não contou nada pra ninguém? Porque depois... Porque assim, a Claire, ela é a que mais acredita no Alex.
no primeiro filme. Tudo bem, tem o fato de que ela acha ele meio gatinho, queria se aproximar dele, isso contribui, é claro, também para a pessoa comprar a ideia da outra. Mas ainda assim, logo no início, ela já compra a ideia de que tem alguma coisa errada com aquele voo. Você vê que ela nem questiona muito, ela já sai daqui e depois ela já se aproxima do Alex e fala: Meu, é isso, eu meio que confio em você. Então talvez, lá naquele início de Premonição de 2000, a Claire também tenha tido algum sonho estranho, ou naquele momento, ou no dia anterior, com aquele voo, e ela já estava insegura. E aí o Alex, quando teve a visão e fez todo aquele escândalo no voo, aí ela falou: eu já estava insegura. Agora esse cara teve o mesmo sonho que eu, é melhor eu cair fora desse voo. Faz sentido, tá? Ainda assim tem algumas lacunas? Tem. Que delícia essa discussão, né? Premonição 6 não é um filme perfeito, não acho o melhor da franquia, mas eu acho ele divertido, eu gostei das mortes. E principalmente dessa discussão, porque agora tá nas mãos dos fãs tentar entender o que rolou até sair um Premonição 7, que vai talvez fechar essas perguntas ou abrir novas perguntas e a gente descobre que não tem nada a ver com isso que estamos falando aqui. Por enquanto, vamos apostar nas teorias, porque eu estou com hiperfoco em Premonição 6. Que droga! Eu não imaginei que isso fosse acontecer, mas assim, eu tô sempre pensando em Premonição 6. É uma coisa maluca. E tá bem divertido esse negócio, tá bem divertido. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acham que faz sentido. Se vocês, que também estão aí se esforçando pra descobrir teorias, coloca aqui se vocês conseguem decifrar se alguém do quarto e quinto filme, e até do terceiro também, é órfão. Porque aí a gente consegue traçar o paralelo de que talvez o acidente era para matar aquela pessoa, que é da linhagem lá da Torre 68, e não necessariamente o Visionário. Pensando aqui, no terceiro filme, eu falo muito dos 3 primeiros, gente, porque são os que eu mais assisti da franquia, assim, muito. Eu tive uma fase que eu assistia muito os 3 primeiros filmes. Então são os que realmente estão muito frescos na minha cabeça. Eu lembro que no terceiro filme, a Wendy e a irmã dela, elas perderam a avó recentemente. Tanto que tem aquela coisa da pulseira, que a irmã dela quer ficar com a pulseira, e a Wendy pega a pulseira de vez em quando, ela fala: olha, a vovó deixou pra mim essa pulseira, tá? Deixou em testamento, para de ser louca. Então já teve uma morte ali na família. Mas é a morte de uma avó, né? Também assim, as avós morrem. Todo mundo morre, né? As avós são velhinhas, então tendem a morrer ali. Mas ainda assim tem uma morte ali, tá? Podemos pesquisar a fundo o 3, o 4 e o 5? Podemos. Mas eu acho que, com certeza, a conexão está mais com o primeiro e segundo filme. Talvez o sexto filme seja uma conexão direta do segundo. E tenha meio que ignorado o 3 e o 4. O 5 está aqui, porque no livro tem o negócio da ponte. E como o quinto filme existe graças ao primeiro, porque a história se passa ao mesmo tempo que o primeiro filme, então faz sentido ele ainda ser considerado dentro de Premonição 6. Faz sentido. Pensando por esse lado faz sentido, porque Premonição 6 leva em consideração os eventos do segundo, que só existe graças aos eventos do primeiro, faz sentido que o 5 também seja utilizado aqui. Mas o 3 e o 4... talvez estejam numa outra vibe, sabe? O que também tem uma outra teoria que os fãs levantaram, que eu achei bem legal, do quarto filme, porque o protagonista lá, o Visionário, ele, no final, ele consegue salvar o shopping do acidente, lembra? Então aqui também abriu um leque gigantesco pra Mork sair atacando várias pessoas, vários descendentes, porque muitos deveriam ter morrido nesse acidente do shopping. Vamos ver aí como que essa franquia vai se desenrolar. Mas eu estou amando as teorias, estou amando compartilhar com vocês e principalmente feliz que vocês estão compartilhando as teorias de vocês comigo e aqui nos comentários para todo mundo ler. Continue, porque tá bem divertido. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de teorias malucas da franquia Premonição. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!